E Jesus cura o seu oficial, aliás, o seu servo. Depois que Jesus cura o seu servo, ele vai sair de Cafarnaum para a cidade chamada Naim, um pequeno vilarejo em Israel. Olha só, meus amados irmãos, para que a gente possa entender. Essa cidade, esse pequeno vilarejo, só foi citado na Bíblia porque Jesus foi lá. Era um lugar pequeno, sem importância. Que muitas vezes nós nos sentimos assim, pequenos. Às vezes nós nos sentimos que não somos importantes. Muitas vezes nós sentimos, meus amados irmãos, uma gota d'água no meio do oceano. Que quando ela cai no meio da areia, ela se perde. Sim ou não? Mas Jesus veio até nós para a glória de Deus. Ele se importa com os pequenininhos. Ele se importa com aqueles que verdadeiramente se voltam para Ele, para a glória de Deus. Você pode ser até pequeno aos olhos de muito, mas diante de Deus você tem um valor inestimável para a glória de Deus. E olha só, meus amados irmãos, Jesus sai de Cafarnaum. Alguns mapas colocam 45 quilômetros, outros colocam mais, outros colocam menos. Vamos ficar na base de 45 quilômetros. Ele não vai, irmão Leandro, como a gente vai daqui para Barreira Branca, a gente, né? Às vezes uma cinquentinha aí, deixa eu ver, né? empurra aqui, empurra ali, mas chega lá e volta. Às vezes o Diácono Eduardo vai mais eu, o irmão Sebastião ali, o irmão Sebastião vamos na igual do combustível, né, irmão Sebastião? E a gente vai lá, e a gente vai de transporte, mas nesse tempo eles andaram a pé. Quem aqui tem coragem ainda de sair a pé para fazer a obra de Deus? Olha só, irmão. Muitas vezes estamos acomodados. Sim ou não? Até para fazer um evangelismo no nosso bairro, a gente está acomodado. Irmão, Jesus te chamou para você fazer alguma coisa para Ele. Ele não te chamou para ficar só sentado aqui no banco, não. Era muito bom. Você tinha chamado só nós para ficar sentado aqui dando glória a Deus, aleluia. Mas Ele nos chamou foi para fazer a obra para a glória de Deus. Ele nos chamou para fazer ovelha, para fazer, meus amados, um discípulo para a glória dele. Então, para as nossas vidas, precisamos nos despertarmos para fazermos algo mais para Deus. Se nós fizermos algo mais para Deus, o nome do Senhor será glorificado e Ele honrará a nossa fé para a glória de Deus. E Jesus, Ele caminhou esses 45 quilômetros aproximadamente, e creio eu que onde Jesus ia passando, alguma coisa ia acontecendo. Creio eu que ele vai passando pelo caminho, talvez tivesse alguém ali endemoniado, e quando ele chegava perto, sai dele demônio, e o demônio saía para a glória de Deus. Aí Jesus ia caminhando, talvez encontrasse alguém enfermo pelo caminho, e ele curava para a glória de Deus. Até chegar, meus amados irmãos, ali naquela cidade chamada Naim. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Nós podemos ver aqui que aqui já vai ter um grande encontro entre a vida e a morte, entre a tristeza e a alegria. E eu já sei quem é o vencedor para a glória de Deus. Porque onde Jesus chega, antes nós estávamos mortos pelos nossos pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pelo nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E todos quanto receberam dele o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E olha só, meus amados irmãos, que muitas vezes estamos angustiados, aflitos, entristecidos, mas quando dobramos o nosso joelho e falamos com Ele: Jesus, eu não posso tirar essa angústia, mas Tu pode.
algo diferente vai acontecer para a glória de Deus. Quantas vezes já dobrei os meus joelhos angustiado, aflito, só Deus sabe como estava o meu coração, mas quando eu me levanto, parece que sou uma nova criatura, a alegria volta, o renovo chega e as bênçãos do Senhor acontecem para a glória de Deus. Então ali há um grande encontro, meus amados irmãos, entre a morte e a vida, a tristeza e a alegria. E olha só, para que nós possamos entender, dentro da cidade estava a morte, mas fora da cidade estava aquele que era a vida para a glória de Deus. E o que isso quer representar para nós hoje? Pode representar as nossas vidas, os nossos corações. Porque dentro de nós pode haver morte nesta noite, sim ou não? Sim. Mas irmão, mas eu já tenho Jesus, mas dentro de nós nesta noite pode ter algum tipo de morte, eu não sei. Muitas vezes o sonho está morrendo, sufocado, aprisionado. Muitas vezes pode ser na vida, meus amados irmãos, sentimental. Que às vezes Deus está nos dando um livramento. Mas muitas vezes a gente quer voltar de novo para a cena do crime. Muitas vezes pode ser na vida financeira. Alguém pode estar lá no fundo do bolso. E quem se encontra nesse estágio, meus amados irmãos, muitas vezes traz dor. Sim ou não? Você já imaginou você chegar no final do mês sem ter condição? Por exemplo, eu hoje eu moro de aluguel. Se eu não tinha dinheiro de aluguel, irmão, o que é que o inquilino vai fazer comigo? Está na rua. Mas Deus é bom e Ele supra a necessidade para a glória de Deus. Imagina você chegar no final do mês, aliás, você se levantar de manhã, não ter o pão para dar para os seus filhos. Quem que não fica angustiado? O pai e a mamãe? Sim ou não? Então, meus amados irmãos, isso pode representar hoje nas nossas vidas algum tipo de morte. Mas eu quero te dizer nesta noite que nós temos um Jesus que pode mudar este quadro para a glória de Deus. E olha só, meus amados irmãos, para as nossas vidas. Dentro da cidade havia morte. E aqui a morte física mesmo. Um jovem morreu. Aquela mulher já era viúva, ela já tinha passado pela dor de ter perdido seu esposo. Só quem perde um ente querido sabe o tamanho da dor, irmão. Eu não tenho poder nenhum para chegar para alguém que perdeu seu ente querido e dizer não chores. Porque ele vai continuar chorando. E a dor vai continuar lá dentro dele. Sim ou não? Isso acontece nas nossas vidas. E olha só, para que nós possamos entender. E aquela mulher era viúva. E a esperança daquela mulher de ter um futuro melhor era seu filho. Naquele tempo a situação não era como a de hoje. Hoje, meus amados irmãos, se a mulher morrer, peraí, já procurar um aposento, não é assim, né? Não dá nem tempo de enterrar o marido direito, irmão. Já está indo lá. Né? Mas olha só, mas hoje a mulher tem uma garantia que ela vai ter um sustento. Mas naquele tempo não. A provisão naquele tempo era o homem. E aquela mulher tinha depositado no seu filho a sua esperança. Mas naquele dia, chegou aquele que é a esperança de todo, que é Jesus o Nazareno, para a glória de Deus. E meus amados irmãos, quando Jesus chega perto da porta daquela cidade, vinha de dentro da cidade um povo chorando, entristecido, com o coração dolorido, e uma mãe que estava chorando pela dor que perdeu o seu filho. E quando chega diante da presença de Jesus, que eles vão saindo, Jesus vem chegando e eles vão saindo. Ali há um encontro. E quando há aquele encontro, meus amados irmãos,
Olha só o que diz no verso 13. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Quem foi que viu aquela mulher, irmão? Jesus. Quem crê nesta noite que Jesus também está te vendo para a glória de Deus? Quem crê que Deus vê o teu choro lá no canto da tua cama? Quem crê que Jesus vê as lágrimas que tu derrama, mas muitas vezes não na frente da igreja, às vezes, meus amados, vão lá no cantinho, lá no quarto, chorando à noite. Jesus está vendo o teu choro. Ele está vendo a tua dor. Irmão, a gente é tão falho. Eu falo a gente porque somos humanos. Muitas vezes a gente está passando por situação tão difícil que a gente pergunta: cadê tu, Jesus? É assim, não é? A gente fica perguntando: onde tu está, Jesus? Tu não está me vendo? Isso pela Bíblia, irmão, é incredulidade. E os incrédulos não entrarão no reino de Deus. Mas eu me alegro que quando eu leio a palavra de Deus, sempre eu me deparo que Jesus está vendo. Havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Há 18 anos. Eu disse: quanto tempo? Você já imaginou, irmão, você há 18 anos viver escravizado pelo espírito de enfermidade? E aquela mulher, ela andava curvada e de modo nenhum ela poderia endireitar-se. Olha o perigo de nós andarmos pecando. Olha o perigo da gente andar na contramão da palavra de Deus. Por quê, irmão Salino? Porque quando a gente está em pecado, desobedecendo os mandamentos do Senhor, nós damos legalidade ao inimigo para agir nas nossas vidas. Muitos ainda não compreenderam isso. Querem que Jesus faça milagre, prodígio e maravilha, mas muitos não querem consertar a sua vida com Cristo. Irmão, quer proteção de Deus 24 horas? Obedeça os mandamentos do Senhor e o anjo do Senhor acampará ao teu redor para a glória de Deus.